Quero iniciar a minha fala, secretária, reconhecendo as palavras do vereador Pitanta, quando fala da competência das pessoas que trabalham na Secretaria da Educação. Isso é inegável. Nós sabemos da dedicação e da competência dessas pessoas. Mas não é isso que está sendo discutido aqui essa noite. Está sendo discutido aqui essa noite exatamente a falta de condições e a falta de vagas nas creches do nosso município. Quando a gente fala aqui desse número absurdo, de mais de 5 mil crianças fora da creche, esse número é totalmente mentiroso, vereador. Tem mais de 10 mil. Eu aposto com o senhor que tem mais de 10 mil. Tem pessoas que nem na secretaria vão fazer a inscrição, porque só recebem não. No meu gabinete por dia, eu recebo no mínimo umas 4 ou 5 mães desesperadas, querendo trabalhar, vereador. E não podem trabalhar porque não tem com quem deixar. E quando saiu um comentário aqui dessa casa, que essa casa estava defendendo a creche domiciliar, é o maior absurdo. É um retrocesso falarmos em creche domiciliar. Estamos aqui falando de creches com qualidades, que não tenho dúvida que a grande qualidade dessas creches do município se dá por conta daqueles servidores que lá estão se dedicando, suando e fazendo um excelente trabalho, aqueles funcionários que lá estão, sendo meredeiras, serviços gerais, vigias, os professores, coordenadores, esses fazem força. Essas pessoas se dedicam. E quando vão lá pedir o reajuste, não, vocês já ganham bem, professor ganha bem uma ova, tinha que ganhar muito melhor. O problema todo, secretária, é que esbarra sempre na falta de recurso. A crise não tem, não pode, mas os nossos impostos não esperam, vereador Jean. Os impostos estão embutidos em tudo que a gente compra, em tudo que a gente consome, e essas pessoas só estão reivindicando os seus direitos. E quando eu falo da educação infantil, falo também da fundamental. A falta de vagas nas escolas de ensino fundamental. O simples fato de construir 2, 3, 4 salas de aula já dá condições para essas crianças estudarem, esses adolescentes estarem na sala de aula. Mas infelizmente a gente não vê tanta força assim do poder público. Eu sei do esforço do prefeito Camilo, sei sim. Tive a grata oportunidade de passar lá pelo sindicato e ver que ele realmente é dedicado, mas precisa de mais esforço. Nós não podemos jogar a sujeira para baixo do tapete e achar que está tudo muito bom. Vai lá no NAEP para ver quanto é a fila de espera. Lá no NAEP, crianças especiais esperando atendimento especializado, pagando R$300 numa consulta, numa clínica, e não tem dinheiro para pagar uma consulta, mas lá tem fila de espera. Estamos fechando os olhos para isso? Estamos fechando os olhos quando a gente vê e vai nas creches, vê que os professores estão fazendo hora atividade, sentado na carteirinha da criança, sentado onde a criança faz a refeição, porque não tem condições? Isso precisa ser falado aqui. Nós estamos falando de tudo. Então isso deve ser ressaltado. Quando fala-se em qualidade do ensino público, a gente fala aqui dos professores ACTs, mas aqui em Palhoça não é o primeiro lugar que o professor ACT vem procurar. Aqui talvez seja o último, por conta de uma complementação salarial que vem no salário, que quando chega no final do ano, é feita uma rescisão, esse professor perde muito, porque aqui há um complemento, há uma manobra no salário dele, que fala-se que o professor ganha o piso do magistério, o ACT, ganha uma ova, ele é ludibriado. Então nós precisamos falar essas coisas. Acontecem, coisas boas devem ser faladas, mas as ruins também devem ser levantadas. E a gente sabe disso, secretária. Então nós não estamos aqui para fazer média, como uma rede social falou, que vereadores aqui fazem média. E nem estamos aqui fazendo média não, vereador Pitanta. Muitas soluções saem aqui da Câmara quando inicia uma discussão. Aqui ninguém faz média. Infelizmente a gente sabe que não existe varinha mágica, secretária, para chegar amanhã e estar resolvida a questão da creche. Mas o empenho resolve muito.
E eu digo para vocês, se aterem a uma situação, as creches conveniadas, o ano que vem, muito provavelmente, a maioria ficará sem poder atender os alunos, por conta de uma certidão negativa da União, que essas creches não conseguirão e não vão atender. E isso vai ficar pior. Acredito que a senhora já deve estar sabendo, secretária. Os altos aluguéis pagos pela prefeitura em casas que, se fosse eu que estivesse alugando, eu não pagaria R$1.000. E tem aluguel de 9 mil, de 8 mil, de 7 mil, numa casa adaptada para receber crianças. Que eu digo para vocês, tem salas daquela dali que não tem condições de ter uma criança. Vocês não sabem, mas casas adaptadas recebendo alto aluguel. Isso eu não concordo. Isso deveria ser feito, sim, um bom planejamento. Quando falaram, secretária, que a senhora está há 5 anos na frente da pasta, a senhora não está há 5 dias. 4. Ou 4 anos. É um bom tempo. Eu acho que a senhora já deveria estar aqui nessa casa, ou hoje aqui, com uma resposta mais concreta. O que podemos estar fazendo? São 5 creches prestes a serem inauguradas, mas elas estão paradas há pelo menos 1 ano, servindo de depósito para moradores de rua. Eu sei disso, o senhor sabe também, vereador, que hoje nós vimos. Está lá abandonada, que quando retomarem aquelas obras, vai gastar no mínimo mais 30% para resolver aquela situação que está lá dentro, quebrada, danificada. Isso aí é um absurdo, não ter um vigia da prefeitura cuidando daquelas instalações. Isso é falta de planejamento, secretária. Porque esse problema, eu duvido se a secretaria não sabe. E outra coisa, quando se fala em qualidade, secretária, recentemente, eu acredito que não deva ter vindo aqui, ou talvez já esteja nessa casa, a contratação de 127 auxiliares de sala pela Prefeitura Municipal de Palhoça para irem trabalhar nas creches. 127 auxiliares de sala com salário de R$ 938, mais vale alimentação de 360 e alguma coisa. Cadê a qualidade do ensino? Estamos querendo enganar quem aqui? Tirando professores ACTs, capacitados a estar ali cuidando das crianças e colocando auxiliares de sala com nível médio ou superior incompleto, tendo ele a mesma obrigação, ou praticamente a mesma obrigação do professor, sem receber regência de classe, secretária, que eu acredito que a senhora tenha o conhecimento desse projeto, acredito que o planejamento também partiu daquela secretaria. Então não vamos fechar os olhos, né, gente, em achar que está tudo muito bom. Vamos começar a discutir com seriedade a educação no município, porque parece aqui que nós estamos vivendo num país lá nos Estados Unidos. Não estamos, não. Eu duvido vereador aqui que não recebe, no mínimo, por semana, 5 mães pedindo vaga de creche. Nós não temos a coragem de ir lá pedir, e nem vamos lá pedir vaga em creche, porque tem uma fila de espera. Mas talvez essa fila de espera deveria estar lá na creche. O coordenador e o diretor sabendo realmente quem ele vai atender. Porque no início do ano, essa casa aqui é prova disso. Estivemos em alguns CIs, esperando há 30 dias as crianças dentro da sala de aula, para estarem ali, professores com 2 crianças, 2 professores com 2 crianças, esperando 11 crianças, que já fazia mais de 30 dias, esperando que a secretaria mandasse aquelas crianças para lá. Então isso aí é qualidade? Isso é falta de planejamento e falta de gestão. Me desculpem. Vereador, eu tomei nota de algumas questões que o senhor levantou aqui, né? Quanto à competência dos gestores e dos professores, isso nós aplaudimos porque eles são competentes e são realmente compromissados com a educação, e isso tudo em parceria com a Secretaria de Educação, porque tem uma equipe dentro da Secretaria de Educação que faz todo esse trabalho junto a eles. Então, realmente, tem essa competência e essa responsabilidade, esse compromisso com a educação. Claro que não é um mar de rosas, mas nós, dentro daquilo que é nos permitido fazer, nós fazemos e fazemos muito bem feito, vereador. Quanto às inscrições
quando os pais chegam lá e dizem que não fazemos inscrições, o senhor falou em inscrição, não falou em vaga. Tá? As inscrições não são feitas na Secretaria de Educação, as inscrições são feitas nas unidades escolares. Tá? Então, realmente, a Secretaria de Educação não faz inscrição de nenhum pai. As inscrições são feitas nas unidades escolares. Quem chegou com o senhor com essa informação, provavelmente deva ter entendido errôneo. Tá? Quanto ao NAEP, senhor vereador, o NAEP não trata de crianças especiais. Tá? O NAEP é um núcleo de atendimento especializado na aprendizagem. São aquelas crianças que não são especiais. As crianças especiais são atendidas conforme a sua dificuldade, conforme a sua deficiência, com o segundo professor ou nas salas de atendimento educacional especializado, que são as AEEs. O NAEP trata de crianças com dificuldade de aprendizagem, aquela criança que tem um problema de aprendizagem, um problema de fono, um problema de linguagem, um problema de dispersão em sala de aula. Não trata de crianças excepcionais ou especiais, tá? Trata de aquela criança que tem um aprendizado mais lento, né? Quando é detectado por uma questão, às vezes, psicológica, uma questão de saúde, fono, etc. e tal. Tá? Quanto às salas, as unidades que não têm sala de aula, como o senhor, não tem sala de professor, como o senhor se refere, todas essas unidades que não têm, tanto no fundamental quanto no infantil, foram unidades municipalizadas. Aquelas unidades que eram do Estado, que passaram para a Secretaria de Educação, unidades com mais de 40, 50 anos de construção. E essas unidades, até há pouco tempo, dia 30 de agosto, a gente conseguiu titularizar pela Prefeitura. Então, essas unidades não tem nem como ampliar, porque elas não têm espaço físico de ampliação. Tá? As unidades que nós recebemos com aluguéis do mesmo jeito, onde é possível nós estamos fazendo. Tá? Isso realmente é uma necessidade das nossas creches, nós estamos fazendo isso. Ainda mais com a hora atividade agora, né? Que nós conseguimos também implantar na rede a hora atividade do nosso professor, como tinha da educação infantil. O professor da educação infantil fica 30 horas com a criança e 10 horas em hora atividade, e o professor do fundamental fica 27 aulas com a criança, o adolescente, 6 aulas e meio, como o senhor bem sabe, no coletivo, dentro da unidade para tratar de planejamento, e as outras 6 horas e meio é de uso individual dele. Então, isso sim, eu concordo com o senhor em relação à estrutura quanto às salas, a falta de sala de professores. Mas, repetindo, são estruturas que nós já recebemos assim, do governo do Estado, e que não tem nenhum espaço físico que possa ser reaproveitado. Quanto às creches, já coloquei do abandono, né, pelo repasse do governo federal, mas coloquei também aqui o compromisso da Secretaria de Infraestrutura de nos entregar essas creches até o final do ano. Então, como eu disse, nós teremos aí o atendimento nessas creches que foram abandonadas. De aluguel, vereador, isso são creches e espaços que vêm, né, que já foram alugados e vêm com um contrato já quando nós assumimos aqui a secretaria. As creches que nós alugamos foram 2 escolas com espaço físico adequado, estão adequados, e quem não está, nós estamos adequando. Dentro das nossas possibilidades, estamos adequando sim. Tá? Estamos adequando e estamos procurando, dentro das cláusulas do TAC, o cumprimento delas, e o senhor bem sabe disso. Quanto às creches, como eu disse, muitas das creches nós já recebemos assim, e hoje, né, é uma dificuldade até de se encontrar espaço, né, para poder fazer realmente ou alugar outros espaços, que não é, o aluguel não é hoje uma meta da Secretaria de Educação nem da Administração Prefeito Camilo Martins. Tá?
Quanto aos auxiliares de sala que o senhor coloca aqui, foi enviado a essa casa, sim. É uma solução que foi encontrada de colocar os auxiliares de sala. Né? Não estamos aqui tirando cargos de professor, eles não vão substituir o professor, né? São cargos de auxiliar de sala, como tem em qualquer outro município da Grande Florianópolis, dos municípios circunvizinhos, né? Em que tem auxiliar de sala, eles são do administrativo, eles não fazem parte, pela lei que veio para cá, eles não fazem parte do quadro magistério, mas sim do administrativo. E não tem a função de regência de classe, vereador. Tá? Por isso que não recebem a regência de classe. Eles são os auxiliares, sim, do professor. Como tem a figura do estagiário. Né? Como tem a figura do estagiário, tem a figura do segundo professor. Tá, Fabinho, só rebatendo só alguma coisa. Mas aqui na lei, secretária, fala que com a saída do professor, ele assume a sala de aula. Aqui tem, nós precisamos rever isso aqui. Alguma coisa está errada. E daí, sobre a questão do fono, a senhora concorda que tem uma fila de espera. Se eu me expressei mal em falar de crianças especiais, mas a senhora admite que há uma longa fila de espera. No NAEP? Isso. Sim, que está sendo Exato. suprida Isso. com a vinda de novos profissionais. Eu só quero tá? saber, eu só quero Hoje dizer nós aqui temos 100 e poucas crianças Isso. lá. Tem, não restam dúvidas. Que eu não estou prestando informações erradas. Não. Essas informações existem. Não, em momento algum eu disse isso. Para pagar um fono e um psicopedagogo, esses pais estão gastando 200, 300 reais por uma consulta que eu fui procurado. Essas pessoas não vêm aqui mentir. Com certeza. E então, só para alertar o senhor quanto à questão do NAEP, nós temos hoje uma falta excessiva de alunos com agendamento que não comparecem. Tá. Tá? E, próximo. enfim.